aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Olá pessoal, viva Cristo Rei. Essa polêmica do governador do Rio, porque ele é cristão, tá ali cantando a música como católico, cristão e tudo mais, e ao mesmo tempo patrocina um genocídio nas favelas e tudo mais, encara um crime que acontece nas favelas de uma maneira muito ruim. Essa é a crítica que se coloca em cima dele, e ao mesmo tempo ele é cristão. Seria a hipocrisia cristã latente. Esses são os detratores, os críticos das pessoas que são cristãs apelam para esse argumento. Mas, assim como já trouxe outros vídeos aqui, a história da humanidade, ela não é bonitinha, ela não é um conto de fadas. A própria morte do Cristo é uma morte violentíssima. Se assistir o filme você vai ficar impactado. Mas a ênfase ali não é a morte, não é o sangue. É a ressurreição de Cristo, é a vida, ele venceu a morte, e o seu sangue é santo, é puro. O corpo e o sangue de Cristo nos redime. Então existe esse grande paradoxo entre a vida e a morte, entre o sangue e o corpo, que mesmo sangrando de uma forma muito ruim de se ver, mas aquilo ali representou o quê? Que Deus nos ama e que Deus morreu por nós na cruz. Mas os cristãos, nas cruzadas, lutando contra os muçulmanos, lutando entre si, cristãos e protestantes, derramaram sangue ao longo da história. Você poderia pensar, isso é muito ruim, é muito estranho, né? Mas é isso. Até hoje na Nigéria, por exemplo, os cristãos são mortos por serem cristãos pelos muçulmanos. Esses mesmos muçulmanos fazem isso até hoje. Eles matam pessoas por serem cristãs. Por serem cristãs. Entram em igrejas, matam todo mundo que está lá rezando. Isso acontece na Nigéria. Já trouxe vários vídeos aqui assim. São vídeos verídicos. Os cristãos são perseguidos até hoje só por serem cristãos. Os astecas, você vai ver um vídeo aqui que muitas pessoas exaltam. Ah, mas os cristãos trouxeram a sua cultura, mataram os índios, mataram todo mundo. Mas a cultura asteca, né, relatos de padres e relatos científicos, históricos, do que os astecas faziam é algo estarrecedor com um ser humano. Eles arrancavam o coração, comiam o coração das pessoas, ofereciam para os deuses, faziam templos só de crânios de pessoas simplesmente para oferecer para os deuses. Então a cultura asteca, muito vangloriada por muitas pessoas que acham que o cristianismo é algo muito ruim, ela não é uma cultura bonitinha, é também manchada de sangue. Dizendo desse modo, tem muito sangue e muitas mortes envolvidas. Você vai ver esse recorte aqui desse vídeo, só pra você ter uma noção. Astecas, então, meu Deus do céu, a gente tem assim poucos povos na história, a gente tem registros de tanta brutalidade como os astecas. É mesmo? É impressionante. Em relação a outros povos? Em relação aos povos que circundavam o Império Asteca. Os caras eram sanguinários. Sanguinários, assim. A gente tem registros. Aquelas coisas são reais de os caras jogarem, fazendo esporte com a cabeça dos caras? Então, sabe o que rolava há uns anos atrás? Depois a gente volta naquela batalha que você começou a falar e a gente foi pra isso. Tá? Não, mas essa do Sargão, é só pra contextualizar que, assim, militarmente falando, esse foi o primeiro momento. 3.000 e poucos antes de Cristo. Que a gente tem registro de uma... Asteca a gente tá falando do quê? A gente tá falando agora, do século XIV, XV. Eu achei que era mais antigo. Nesse período dos espanhóis, da chegada dos... Mas eu achei que era contemporâneo ao Egito. Não. Bem depois. Já tinha migrações acontecendo aqui na América, mas o surgimento dos astecas acontece em século XIV, XV, como potência, né? Entendi. E aí, então, o lance dos astecas é o seguinte, eles tinham o seu centro, que eram os povos mexicas, que eles tinham seus deuses. Mexicas, daí vem o México. Isso, exatamente. Até a bandeira do México vem de uma profecia asteca. Ah, é? Que a terra prometida deles seria quando eles encontrassem uma ave, acho que é uma coruja, com uma serpente na boca. E diz a lenda que quando eles estavam migrando pela América do Norte, eles chegaram numa terra que tinha essa serpente com a coruja com uma serpente na boca. Opa, então é aqui que a gente fica. E aí eles criaram o império deles. Então, assim, quando você vê o requinte de brutalidade, há uns anos atrás, a gente tinha o seguinte, os contos espanhóis, as crônicas espanholas. E aí tinha muito um debate assim, mas os espanhóis devem ter exagerado, isso é exagero dos espanhóis para eles justificarem a conquista. Então a gente ficava naquele embate, e aí, será que é, será que não é? Tem a fonte... Mas a gente não tinha muitas outras evidências. Só que em 2015, cara, foi encontrado um sítio arqueológico em frente onde ficava o templo maior dos astecas, na cidade do México. Ah, é? É, na cidade do México mesmo. Tem nome estranho lá? Tenochtitlán. Isso aí, exatamente, Tenochtitlán. Eles encontraram um templo, e nesse templo era o seguinte...
era 40 metros, ficava de frente pro templo maior, que era o templo principal dos astecas. 40 metros de comprimento por 14 metros de largura. Deixa eu fazer aqui o... Nessa ideia aqui, a gente tem dois postes principais e esse retângulo aqui. Cada um desses, de fora a fora, era cerca de 40 metros de comprimento, 14 metros de altura? De largura. Ah, isso a gente tá vendo de cima? Isso, a gente tá vendo como se estivesse deitado. Tá. Né? Então a gente deitou o templo pra gente ter uma ideia. Então, 40 metros de comprimento total, 14 de largura só pra galera entender, e 4 metros de altura. Tá. Então olha a dimensão desse templo que foi encontrado. E esse templo, ele tem postes com intervalos assim regulares de mais ou menos 1 metro entre um e outro. Assim. E em cada poste tem hastes atravessando de fora a fora do templo. Dezenas e dezenas e dezenas de hastes. Em cada espaço disponível era um crânio colocado aqui. Então era crânio. Isso nos 40 metros de profundidade, de largura, nos 14 metros de profundidade, e ainda tinham 2 colunas, como se fossem 2 colunas em espiral, de crânios também circulando essa coluna de espiral, subindo. Como se fosse, imagina isso aqui, né? Só que é circundado de crânios subindo. Isso, fazendo como se fosse uma espiral mesmo. Mas organizadinhos? Assim? Organizadinhos, todos organizadinhos. E segundo esse templo que foi encontrado, e os arqueólogos e historiadores chegaram à conclusão, ela bate exatamente com uma crônica espanhola, de um padre do século XVI. Então, até então, supunha-se que era alguma criação espanhola. Entendi. Mas aí, quando eles, então, escavaram esse templo e encontraram essa construção colossal, confirmaram que, de fato, né, a crônica é verdadeira. Ela tem uma comprovação. Os inimigos que eles empilhavam. Exatamente. Para alimentar os deuses. Então, na cabeça deles, esses sacrifícios. Então, eles conquistavam territórios ao redor deles, matavam daquela maneira, como a gente, inclusive o filme Apocalipto, ele, né, exemplifica isso. Aquele tipo de sacrifício ficou conhecido como esfolamento dos homens, que era literalmente arrancar o coração da vítima viva. Nossa. E arrancar os membros e jogar a escadaria abaixo e a galera lá embaixo se alimentar, né? Essa questão de crime no Brasil e no mundo todo é coisa que envolve... É algo que envolve tantas coisas, né? Não dá nem pra falar no vídeo. Mas a questão é a seguinte. Muitas vezes para combater o mal, até o mal que há entre nós mesmo, dentro de nós, é preciso muito sacrifício. O foco de combater o mal, talvez, nessas operações e nessas questões de drogas, parece que o foco ainda não é exatamente isso. As pessoas até que concordam. O foco tem que ser mais profundo, mas nem vou entrar nessa seara aqui. A questão não é se os cristãos são hipócritas porque comemoram mortes ou não. A questão é que vocês têm que entender o seguinte, a gente ao longo da história entendeu isso muito bem, nas cruzadas, e no eventual luta contra os muçulmanos que destroem os cristãos, que matam os cristãos por aí. No eventual luta contra eles, provavelmente, eles não vão agir com muita animosidade. Eles vão querer matar todo mundo que passar na frente deles, os radicais islâmicos. E provavelmente quem enfrentá-los não vai ter que enfrentar com muita cordialidade, senão vai morrer. Então é assim que o mundo funciona. E mudando de assunto, eu vou deixar aqui algo muito belo, muito interessante, que o Dom Adair trouxe a respeito do Dia de Todos os Santos. Esses sim que deram a vida, morreram literalmente, mas não exatamente uma morte de lutar em uma guerra, mas lutar na questão espiritual, né? Na ajudar os pobres. Por exemplo, como a irmã Dulce, que eu sempre cito. Se fantasiar dessas pessoas no dia de Todos os Santos, ao invés de comemorar um Halloween que não é um Halloween de verdade, é um Halloween materializado, cheio de profanações daquilo que há de pior no capitalismo, não tem sentido nenhum, olha só. Gente, hoje é dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 2025. Na noite passada o pessoal fez essa bobagem de Halloween. Que coisa triste, as crianças vestidas de bruxo. Mas as crianças católicas de verdade, no dia de Todos os Santos, se vestem de santos. Eu estou aqui ao lado de uma criança muito linda, que é a Helena, que está vestida hoje de Santa Terezinha. Bom dia, Helena. Bom dia. Como que você se sente vestida de Santa Terezinha? Você acha bom vestir de Santa Terezinha? Sim. E você quer, quando crescer, o que você vai ser? Clarissa, Freira Clarissa. Ela quer ser Freira Clarissa, não quer ser Freira Carmelita. Mas você gosta de Santa Terezinha. Sim. Mas lá nas Clarissas você vai ter que gostar de Santa Clara. Você já ouviu falar de Santa Clara? Já viu falar de Santa Clara. Olha que bonito, gente. Uma criança vestida de Santa Terezinha no dia de Todos os Santos. A pureza, a simplicidade, a santidade das crianças. Aqui está o seu pai
e a sua mamãe tão linda, família maravilhosa, que parece a família de São Luís e de Santa Zélia Martã, com essa preciosidade, essa menina tão bonita. Que o Papai do Céu te guarde sempre na pureza, na santidade, e que você seja uma grande religiosa Clarissa, né? É isso que você quer ser? Que bom. Manda um beijinho para as crianças que estão te vendo. Fala um beijo, crianças. Um beijo, crianças. Fala que você é feliz. Sou feliz. Ela é feliz. Um abraço a todos, que todos os santos nos guarde e nos livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Salve Maria, Deus abençoe. E viva Cristo Rei. Refletimos, usamos esse dia para refletir cada vez mais sobre a vida dos santos e sobre a verdade. Salve Maria, Deus abençoe. Viva Cristo Rei.